Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um personagem que eu curto bastante e que tem tempo que não sai um vídeo aqui, tá? Mas agora que a Mitos mandou esse material fantástico aqui pra casa, chegou a hora de falar dele, Hellboy! Hellboy Omnibus Volume 4, sim, a Mitos tem os ônibus dela também, e com um personagem muito bom, cara, muito bacana, que é o Hellboy. Essa edição aqui, o volume 4, Hellboy no Inferno, traz pra gente a conclusão da história do Hellboy. Vamos lá, com calma, com calma. Seguinte, Hellboy, o personagem criado pelo Mike Mignola, em 1993, quando ele se desvencilhou de Marvel e DC, tá? Teve toda uma derrocada da galera toda metendo pé, fundaram a Image e tudo mais. Mike Mignola foi lá e criou o personagem que ele queria. Ele criou o Hellboy. A partir daí ele passou a trabalhar só com isso. Ele desenhava e escrevia a revista dele, no ritmo dele, e se passaram aí 30 anos, né? Quase 30 anos já, e ele foi construindo um universo riquíssimo de Hellboy da forma que ele quis. Só que ele fez a parada da seguinte maneira. Ele fez com um conceito, eu diria até com um conceito meio de mangá, tá? Com o objetivo de um dia acabar. Não acabar com as histórias do Hellboy para sempre, porque o universo é rico demais e ele pode continuar contando histórias, mas ele queria dar um desfecho. Como é que a história do Hellboy acaba? Eu tenho que seguir isso de alguma forma e concluir esse material. E esse material conclui nessa edição. Como falei para vocês, esse é o Omnibus Volume 4, que compila a fase final do Hellboy, que é Hellboy no Inferno. Hellboy no Inferno é a conclusão definitiva da história. É o fim de verdade do que acontece do Hellboy, é o fim da história completamente, tá? Mas ele não parou por ali, óbvio. Já que o Hellboy viveu durante décadas, ele continuou lançando materiais que peguem não só o Hellboy, mas todo o universo que o Hellboy se passava, e continuou trabalhando com isso. Então ele pôde matar o personagem dele e encerrar o personagem dele, mas continuar publicando coisas. Até hoje sai material do Hellboy. Tem Young Hellboy saindo atualmente com o roteiro do Mignola e a arte é de outro artista que eu não estou lembrando, que são aventuras do jovem Hellboy, do Hellboy criança. Então tem material saindo até agora. Material, a ideia era só que ele queria contar uma história e que ele queria contar pra gente como era o fim. O que a Mitos fez? A Mitos pegou os 4 ônibus que saíram lá fora, que trazem toda a história canônica do personagem. Que é isso? É a história principal. É a coluna vertebral do Hellboy, é o pilar principal das histórias de Hellboy. Hellboy tem um monte de outras histórias avulsas, pequenas aventuras, e tem as histórias também que envolvem o centro de pesquisa. É o Bureau, que eu não sei pronunciar essa porra, é o Bureau lá de pesquisa sobrenatural que ele trabalha, tá? Tem várias histórias que envolvem isso. É o BPDP, é isso aí. Então tem um monte de histórias ali. Mas o que é o cânone do Hellboy? O que é o principal? Fazer uma analogia aqui, para ficar fácil de entender. O Hellboy, esses 4 ônibus são os filmes do Star Wars, do episódio 1 ao 6. Vamos esquecer os outros 3, tá? Do episódio 1 ao 6. É o cânone da história. E aí você tem um monte de livros, você tem séries, você tem os outros filmes, você tem desenho animado, tudo que complementam todo esse universo. Mas o cânone são os 6 filmes, tá? Então os quatro ônibus trazem todo o material canônico em ordem correta cronológica de leitura. Então, você tem um material publicado de maneira certinha. Para quem já é fã do personagem, pode comprar esse material e acompanhar uma parada numa leitura, totalmente agradável, que vai estar ali certinho na ordem cronológica. E para quem não conhece, também é um prato cheio. Porque você começa a acompanhar o material e ver o que é Hellboy seguindo as aventuras dele da maneira correta. Cada ônibus desse, tá? Como esse daqui, tem em torno de 300 páginas, compilam em média ali 10 edições, tá? Então a gente tem em torno de 40 edições publicadas, mostrando toda a fase principal e o essencial do Hellboy. Não é Hellboy 1 ao 40, tá? Porque como falei pra vocês, ao longo desses anos ele foi lançando as revistas. E pode considerar canônico uma revista que é uma edição com o nome tal. Então, aqui dentro a gente tem o que é essencial e na ordem certa de leitura. Ok? Dito tudo isso, Hellboy tá na sua mão, cara. Você pode aproveitar agora. O volume 4, que acabou de sair, ao preço de R$ 99, não tá mais custando esse preço. Você consegue entrar agora no site da Mitos e pagar R$ 69 nele. E você pode também entrar no site da Amazon, que se eu não me engano tá R$ 77. Tá? Por um quadrinho em capa cartão,
Quadrinho luxuoso, bacana. Embora eu não tenha, eu acredito que ele seja similar à versão do Queda do Morcego, que a Panini lançou compilando a coleção do Batman, tá? Então, ó, uma lombada grossinha, grande, bacana. Capa dura bacana. Aqui dentro a gente tem um papel couché de ótima gramatura, tudo coloridinho, tem extras, tem, porra, toda a história principal, tem um monte de esboços aqui no final, tá? E ainda tem algumas historinhas, tem na verdade 2 historinhas bem curtas que ele queria botar na cabeça dele essas histórias, que já tinha até sido publicada antes. Essas histórias tinham que estar ali também para concluir o fim do Hellboy. Essa era a ideia dele e ele concluiu. Os outros encadernados, cara, mesmo os que estão esgotados, não se preocupe. A Editora Mitos está relançando tudo e está em pré-venda com 35% de desconto. Então você consegue comprar por R$ 65 cada um dos volumes do Hellboy Omnibus. Então você pode ter, comprando os 4 volumes, você tem todo o material principal desse cara aqui, ó. Tá aqui olhando pra gente, tá aqui, do Hellboy. Que é um personagem bacana pra cacete. Falei pra cacete pra falar dos Omnibus, tá? Agora vamos falar do Omnibus volume 4, que tem 296 páginas. A esse preço que eu falei pra vocês, preço de capa de 99, mas você consegue pagar menos. E a gente tem a fase final. No volume 3 do Omnibus do Hellboy, o Hellboy morreu. Ele estava lá numa batalha contra um dragão gigante e tudo mais, e ele morre. Esse material já saiu aqui no Brasil, tá? Em Caçada Selvagem, um encadernado que a Mitos lançou, e saiu aqui, ó, além do volume 3, né? Saiu aqui em Hellboy, edição gigante, A Morte de Hellboy. Então, se você tem esse material aqui, o Omnibus volume 4 é logo em seguida. Eu tenho que abrir esse aqui para ler logo esse troço, que eu já li o Hellboy no Inferno, agora tem que ler A Morte do Hellboy, tá? Mas não se preocupe. Rodrigo, dá para eu comprar a edição gigante? Não, a edição gigante está esgotada, mas você consegue o Omnibus volume 3, que conta a morte do Hellboy. Hellboy morreu. Hellboy foi pro inferno. Óbvio! Porra! Você sabe a história do Hellboy? Hellboy é o seguinte, cara. Uma mulher vendeu a alma lá pra um diabo, pra um demônio desse aí. E quando ela morre, ela vai pro inferno e acaba dando à luz a um filho do demônio. De uma série de demônios lá, que é uma história que vai ser explicada aqui. Tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, com toda aquela questão de ocultismo dos nazistas e tudo mais, acaba que eles fazem uma invocação e surge um pequeno demônio, que é o Hellboy. No meio da confusão, acaba que esse pequeno demônio é adotado por um cientista que estava lá dentro daquele caos que rolou, tá? E eles passam a usar esse demônio dentro desse bureau de pesquisas, que na verdade é uma agência, é tipo uma SHIELD, tipo um FBI, alguma coisa assim. Então, uma agência de agentes secretos para agir contra casos sobrenaturais e bizarros que aconteçam no mundo. Uma espécie de MIB, talvez seja a melhor definição. Beleza? Esse é o básico do Hellboy, tá? Então o Hellboy morreu, foi pro inferno. E aqui a gente tem o que o Mike Mignola queria para concluir essa história. Ele pensou numa coisa muito mais elaborada, mas acabou que durou 10 edições e aí conseguiu contar o que ele queria dentro desse conceito. Aqui a gente começa com o Hellboy chegando no inferno e se deparando com o que tem aqui, onde é que eu tô e qual é a minha função aqui. Um inferno que está totalmente esvaziado. O Hellboy veio com um nome tão pesado, ele chegou meio o John Wick, entendeu? Que a galera foge, ele chegou no inferno e a galera fugiu. Os demônios fugiram, largaram tudo, os grandes demônios do inferno fugiram dele. E o inferno tá meio esvaziado, cara. E tá numa situação meio bizarra. E a gente vai acompanhar o Hellboy descobrindo o que é o inferno, quem são os demônios. A gente vai descobrir mais sobre o passado dele, sobre os parentes dele. Vão ter algumas participações de outros personagens que já apareceram ao longo da série, mas nada que afete uma leitura caso você não conheça, porque eu também não lembro de nada. Li um monte de coisa, mas não lembro de um monte de coisa. Então, tá ótimo. Dá para acompanhar tranquilo o material que tem aqui. Durante esse período, a gente vai ter uma revista que tem um ritmo lento. Não é um ritmo totalmente clássico do Hellboy. O Hellboy muitas vezes tem edições com bastante ação, com bastante aventura, com bastante dessas investigações sobrenaturais. É uma HQ geralmente mais movimentada. Aqui a gente tem algo mais lento.
mais melancólico, mais depressivo, tá? É uma HQ mais pesada. Afinal de contas, Hellboy morreu e tá no inferno. É a despedida dele. Mike Mignola se despedindo. Não se despediu, mas tá se despedindo dele, mostrando o melancólico fim dele no inferno. Então ela tem um ritmo diferente. A história começa com meio Charles Dickens, tá? Fantasmas de Natal, fantasma do Natal futuro, Natal presente, uma coisa meio assim. E depois a gente começa a ter pequenas histórias. Acho que isso dura umas 4 edições. E depois a gente começa a ter a cada edição uma historinha. Alguém que aparece e se relacionou com ele no passado, como a mulher que ele casou quando ele estava no México, que era uma bruxa e tal, aí aparece agora. E a gente vai acompanhando essas pequenas aventuras e no final tem uma conclusão que a gente meio que interpreta da forma que a gente quiser, tá? Mas tem uma conclusão para a história. É um material muito legal. Acho que é até possível que você comece a ler o Hellboy por aqui. Pode não ser o mais indicado, pelo seguinte, cara. Porque você não pega exatamente o clima principal da história. Não é que você não vai entender, não, tá? É que você não vai pegar aquele negócio que talvez você esteja buscando, tá? Se você viu os filmes do Hellboy, você tá esperando uma coisa mais de ação. Você tá esperando os tiros, né? Ele caindo na porrada. Até tem aqui uma porrada ou outra, tem alguma coisinha, mas é bem menos, tá? Não é a HQ que vai te trazer isso tudo. Mas pode sim ser uma HQ interessante para você começar também. Tá? Você vai descobrir ali um pouco mais do personagem. Você vai começar a se adaptar ali à arte do Mignola, que é uma arte diferente. Nessa edição tá uma arte ainda um pouco mais diferente do que a gente está acostumado. Tá mais carregada ainda nas sombras e menos detalhada ainda. Não queria usar essa palavra, vou quase usar essa palavra. Mais preguiçosa, tá? Ele bota menos... Ele faz coisas fantásticas com o mínimo de traços possíveis, tá? Mas aqui ele realmente não queria fazer nada. Não sei se era pra também criar esse clima, mas... E ele tá no inferno, né? Então a gente tem páginas muito escuras, a gente tem um material... Não que não seja uma coisa comum no material, tá? Hellboy é sempre bem escuro, mas aqui a gente tem umas páginas que, ó... Os desenhos, ó, aqui, ó o rosto aqui do cara. A gente tá vendo aqui, tá perfeito, tudo mais, beleza. Detalhes mínimos, né? É o estilo que o Mignola tem, sempre teve, mas aqui ele tá bem carregado nisso daqui, tá? Ó, mais uma página aqui do material, tá? Então, a gente tem toda essa conclusão do personagem. O material é muito legal. Se você já é fã do Hellboy, se você já é fã do personagem, mas não tinha chegado ainda nessa edição, acho que vale muito a pena, porque é a oportunidade de você ver a conclusão de um personagem pelo próprio autor. Uma coisa que, tirando os mangás, a gente dificilmente vai ver. A gente conseguiu ver agora, né, pra quem leu o fim do Walking Dead pelo próprio autor, esse tipo de coisa não é tão comum pra gente que acompanha quadrinhos. A gente nunca vai ver o fim do Homem-Aranha pensado pelo Stan Lee, nem os outros personagens que ele criou. A gente não vai ver os personagens da DC como seria o fim da história, pelos autores que criaram esses personagens. Nunca vai ter isso. Embora a gente tenha tido aí Wolverine, o fim, alguns personagens do fim, não é o fim de verdade, né? E não é o fim que o autor foi concebendo, criando e desenvolvendo na mente dele ao longo do processo criativo durante quase 30 anos. Acho que isso é uma coisa bem interessante. Acho que é um personagem que tem uma característica muito única. Talvez a gente consiga ver com o Spawn. Caso um dia o Todd McFarlane queira contar o fim pra gente, mesmo que ele não pare, não precisa parar de contar os quadrinhos. Mas deixa eu terminar a história do Al Simons, deixa eu concluir isso de vez, tá? É uma possibilidade, que aqui você tem essa possibilidade nas mãos. Então é uma HQ que é possível sim que você comece por ela, tá? Se você está acostumado com quadrinhos mais densos, se você está acostumado em ler materiais da Vertigo, da Image e tudo mais, Hellboy você vai pegar e vai se divertir tranquilamente, e você pode começar por aqui. Mas pra galera que já curte o Hellboy, pra galera que já acompanha, mesmo que você tenha uma ou outra edição, como eu tenho aqui, eu não tenho a coleção completa do Hellboy. Eu tenho várias das edições, coleção histórica do Hellboy, aquelas de capa vermelha da editora Mitos. Tenho até algumas, até repetida, que eu tinha em capa cartão, antes da Mitos começar a lançar em capa dura. E agora eu tô lendo o fim, porra, legal, já li várias coisas de passado dele agora, tô lendo o fim. Se você tá no outro bolo, da galera que nunca leu,
Aproveite a oportunidade, então. Se interessou, achou legal as premissas e tudo mais, dá uma olhada no Omnibus Volume 1. Tá em pré-venda agora, pega que tá com valor bacana. E vai te trazer toda a origem do personagem, vai trazer o comecinho do personagem, as primeiras histórias, tudo. É bem legal, tá? Acho que vale muito conhecer esse personagem, que é muito bom. E a gente tá num momento único. Vamos lá! Aquela hora da gente parar pra pensar o seguinte. Momento único que a gente tem nesse momento. Em 4 edições da Mitos, que vão estar disponíveis daqui a pouco. Você vai ter a oportunidade de ter todas as edições canônicas do Hellboy encadernadas no mesmo padrão em 4 edições ônibus bonitinha. Já imaginou isso? Tudo que tem do principal do Hellboy, a viga mestra do que é Hellboy, em 4 encadernados estarão disponíveis à venda ao mesmo tempo esse ano. Você só não aproveita se não quiser, cara. A dica tá dada. Para novos leitores, velhos leitores, fãs do Hellboy, novatos no mundo do Hellboy. A oportunidade é agora. Eu já tô aqui pensando o que eu vou cortar aqui e ali para pegar os outros ônibus. Pra eu ter, vou ter a coleção, o básico do Hellboy, a coleção certinha. Os ônibus é bacana pra cacete, tá? Então um formato muito legalzão. Porra, Mitos, tá de parabéns. O material é super interessante e muito agradável de ter. E agora vai um outro... porra, tô te falando que essa é a hora de tu pegar Hellboy. A Mitos vai começar a publicar outros ônibus, trazendo as outras histórias de Hellboy. Tem BPDP, tem as histórias soltas, vai ter ônibus com as histórias soltas. Tu pode ter uma puta coleção fantástica de Hellboy nos ônibus bacana pra cacete. Porra, cara, vai estar tudo vendendo esse ano aí. Não dê bobeira. Aproveite que é uma oportunidade única. Vai chegar ano que vem? Um deles esgotou, não sei o que. Comece a pensar em investir em ônibus do Hellboy, que tem um preço bem bacana e um custo-benefício fantástico, tá? Hellboy, ônibus volume 4, cara, ediçãozinha redonda, bacana e que tu pode aproveitar agora que tá em desconto em tudo que é lugar. Só não pega se não quiser, tá? Vou deixar o linkzinho da loja Mitos, você pode pegar lá com 30% de desconto, né, que eu falei pra vocês, por aí. E se você quer comprar na Amazon, tá, R$77. Vou deixar o linkzinho do Barba aqui da Amazon, da edição. Pode clicar e entra lá, beleza? E aí, curte Hellboy? Curtiu o final? Vai comprar os ônibus? Nunca leu? Tá na dúvida de alguma coisa? Escreve pra mim que a gente bate um papo, tá? Espero que você tenha curtido o vídeo, espero que você tenha curtido o programa. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, cara. Espero que você tenha curtido aqui essa coisa diferente que é o programa aqui. E que volte mais vezes. Venha aqui ver outros programas, ver outros vídeos. Então se inscreva, ative a notificação do sininho. Se inscrevam também no Facebook e Instagram do Barbas. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.